Sabe por quê? Porque pessoas perderiam cargos, e cargos importantes dentro do governo da cidade. Então, o clima que tinha entre esses aqui que estavam querendo matar Jesus, Caifás e a sua turma, era o seguinte: olha, nós não vamos atacar, mas nós estamos morrendo de vontade. A gente não vai pegar agora, mas esse homem que está causando tanto alvoroço na cidade, tantos milagres e sinais. E dentro desse clima, então, de que não podemos agora, mas queremos matá-lo, Jesus entra em Jerusalém montado num jumentinho, e Jesus cumpre a profecia, não precisa abrir, lá de Zacarias 9, 9 e 10. Então comemora-se a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, que aliás hoje é lembrado sobre isso também. Jesus entra de forma triunfal em Jerusalém, e os governantes religiosos entenderam claramente a mensagem que Jesus estava comunicando. O fato de entrar montado no lombo de um jumentinho não é algo inaugurado por Jesus. Já vem do Antigo Testamento, era uma forma do rei comunicar que eu estou chegando em paz. Mas quando se refere a Cristo, ele está dizendo o seguinte: eu sou o Messias, o prometido rei de Israel. E a gente lê e conhece a história que o povo cobria o chão com o quê? Com folhas, ramos de palmeiras, colocavam suas próprias capas para Jesus passar, e gritavam o quê? Hosana, que significa literalmente salva-nos. A palavra Hosana significa literalmente socorro. Aliás, por séculos, eles citavam Salmo 118, dos versículos 22 a 27, que se você ler Salmo 118, 22 a 27, vai entender claramente aqui essa entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. E, aliás, inclui naquele versículo: este é o dia que o Senhor nos fez, regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Eles recitavam isso ano após ano, esperando o dia da chegada do novo rei de Israel, e aqui eles entendiam então que era Jesus. Dá para entender o coração alegre, efusivo, porque finalmente, depois de muito tempo, chegou o Messias. Então o Jerusalém estava nessa festa, nesse ambiente. Nós já sabemos também que, lógico, eles pensavam Jesus como um rei político, como se fosse um novo Davi, temos falado sobre isso, né? E por isso que Jesus olha para eles e chora pela cidade. Mas, enfim, o que é bem importante para o estudo dessa manhã é o que Jesus disse depois da sua entrada em Jerusalém, que entra na última semana de vida dele aqui. Se em outras situações Jesus confrontou fariseus, se em outras situações Jesus confrontou os negócios religiosos, lembra que no templo, quando ele virou as bancadas ali, enfim, né? Se em outro momento Jesus combateu a corrupção que havia dentro dos próprios líderes religiosos, dessa vez Jesus passa a ensinar no templo. Então, assim, não mais sinais, milagres, não mais, ele passa a ensinar. E Jesus usa de imagens assim bem conhecidas e comuns para os judeus do primeiro século: pastor e rebanho, semeador e semente, vinho e vasilhas, mestre e servos. São linguagens muito comuns para eles, e nós também não temos dificuldades de entender. Mas nenhuma outra imagem era tão forte para os ouvintes da época do que agricultor com a sua vinha. Videira, pé de uva, vamos falar assim, né? Essa imagem era muito forte na época, assim como as oliveiras, né? Aliás, essa ideia de vinha, de videira, já vinha desde o Antigo Testamento. Isaías fala sobre isso. Você pode deixar marcado aqui em João 11, abre lá em Isaías 5, eu acho que é interessante a gente ler esse texto, Isaías 5, porque vai nos ajudar a entender depois João 15. Isaías 5, versículos de 1 a 7. Veja que riqueza da palavra de Deus. Livro do profeta Isaías, capítulo 5, versículos de 1 a 7. Aliás, aparece aqui como título na NVI, a canção da vinha. Como que está aí, pastor Paulo, na Shed? Parábola da vinha má. Diferente do que eu tenho aqui, né? Aqui aparece canção
da vinha. Mas a gente vai ler só até o versículo 7, Isaías 5. Cantarei para meu amigo o seu cântico a respeito da sua vinha. Meu amigo tem uma vinha na encosta de uma colina fértil. Ele cavou a terra, tirou as pedras e plantou as melhores videiras, construiu uma torre de sentinela e também fez um tanque de prensar uvas. Ele esperava que desse uvas boas, mas só deu uvas azedas. Agora, habitantes de Jerusalém, homens de Judá, julguem entre mim e a minha vinha. Que mais se poderia fazer por ela que eu não tenha feito? Então, por que só produziu uvas azedas quando eu esperava uvas boas? Pois eu lhes digo que vou fazer com a minha vinha. Derrubarei a sua cerca para que ela seja transformada em pasto, derrubarei o seu muro para que seja pisoteado. Meus irmãos, quando a gente lê esse texto de Isaías, você pode voltar lá para João 15 agora, o que nós estamos entendendo? Que a vinha que o Senhor havia escolhido não correspondeu. Aqui diz, deu frutos azedos, sem proveito. E eu acredito que você podemos olhar agora para o texto de João, capítulo 15, e entender esse ensino final ensinado por Jesus. Abre em João capítulo 15, para a gente poder fazer a relação de Isaías. Lembra que lá em Isaías, não deixe isso fugir a mente, lá ele fala sobre uvas azedas, fala de um povo que não conseguiu cumprir o seu propósito. E Jesus começa João 15 dizendo o quê? Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Vamos ler um pouco mais desse texto, vamos continuar. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. A gente já está enxergando aqui, depois a gente lê um pouco mais, que o propósito, vamos falar assim, dessa parábola de Jesus é ensinar os crentes a viver como cidadãos do novo reino dele, por meio de um conceito que Jesus chama de permanecer. Os irmãos notaram que repete-se esse verbo, e vai repetir mais ainda para frente? Eu gosto que certo comentarista já disse, eu acho que é o pastor Charles Swindoll, que ele disse que quando Jesus olha para o público em geral, ele fala o seguinte: venham a mim. Lembra do cansados e sobrecarregados? Venham a mim. Para aqueles que chegavam até Jesus, ele dizia: sigam-me. E para aqueles que seguiam Jesus, ele dizia: permaneçam em mim. A razão, igreja de Deus, ter plantado uma videira na terra prometida é a razão pela qual qualquer pessoa planta uma videira ou qualquer pé de fruta. É produção de frutos. Nós plantamos ano passado, foi no dia a gente comemorou o aniversário de Luquinhas, plantamos no nosso terreno novo várias frutíferas lá. A gente só não divulgou para os irmãos porque tem dado pouco fruto ainda. Mas assim, o Donizete já comeu umas amoras ali, eu também. 2, 3 jabuticabas, não dá para dividir, tá bom, meus irmãos? Não fiquem bravos com a gente. A gente está regando, está cuidando lá. Que mais, Donizete, que produziu? Alguma pitanga também, eu sei que a Margarete gosta, mas vai ter no momento certo, a gente vai chamá-la. Aliás, está cheio de florzinha lá esse ano. Estamos adubando e cuidando. Nós não plantamos aquelas frutíferas, a nossa ideia é que produza frutos. E estamos cuidando para isso. Vários irmãos estão cuidando, estamos podando. O conceito é esse aqui. A razão de Deus ter plantado uma videira, que era o seu povo, é a razão pela qual todo mundo planta uma árvore frutífera, produção de frutos. E lamentavelmente Israel fracassou nesse propósito, por isso que Jesus chama nesse texto a si mesmo de videira verdadeira. Os irmãos notaram aqui? Não mais o povo de Israel, mas Cristo. Aliás, a parábola aqui, ela envolve 3 personagens: a videira, que é Jesus, o agricultor, meu pai, e os ramos, que são os seguidores de Jesus. Então, acompanhando o raciocínio, a gente vai para o versículo 2 aqui que nós já lemos, né? Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda.
Esse conceito de ele corta, eu sei que esse é um tema um pouco complicado aqui em João capítulo 15, né? Aparece nas Bíblias a palavra que corta ou tira, mas um estudioso diz que a definição mais próxima desse verbo seria talvez erguer do chão. Esse verbo lembra a ação da pessoa que vê que um ramo ele está fora de onde deveria estar e cuidadosamente coloca onde produzirá mais frutos. Então, dentro da metáfora, Jesus estava provavelmente referindo-se à prática do agricultor de erguer um ramo caído e colocá-lo, prendê-lo na treliça, né? Geralmente as pessoas associam esse verso 2 ao verso 6. Dá uma olhada no 6. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Esses versículos, eu devo dizer aos irmãos, para quem defende aquela tese, a teoria de que um crente perde a salvação, de certa forma isso aí pode ser um prato cheio para essas pessoas que acham que hoje Jesus me salvou, amanhã se eu cometer um pecado, eu tenho que aceitar Jesus de novo, tenho que ser salvo. Alguns gostam de usar esses versículos como, mas o contexto de toda essa ilustração de Jesus está concentrado e limitado aos crentes. Os irmãos notaram no versículo 2, fala do ramo que está em mim. Aqui presume a existência de relacionamento. E o fruto, o que é o fruto? Na videira são o quê? Uvas. Alguns sugerem que o fruto seja um crente produzindo outro crente. Eu confesso que por muito tempo pensei sobre isso também. Mas talvez Jesus tivesse isso em mente quando ele mencionou essa parábola, é possível. Mas se eu e você formos para o apóstolo Paulo, especificamente lá para Gálatas, aparecem os frutos do Espírito. E o pastor Charles Swindoll diz que não dá para dizer especificamente que frutos são esses, mas eu arrisco dizer que se nós produzimos aquilo que é de origem, ou seja, uva se produz porque a planta é uma videira, logo nós podemos entender que os versículos 8 até o 17 estão enfatizando pelo menos duas palavras. Vamos ler o 8 a 17 de João 15? Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês... Aí aparece um verbo aí. O quê? Obedecerem. Se você gosta de grifar, pode grifar. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e o seu amor permaneço. Tenho-lhes dito essas palavras, para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é esse: amem-se uns aos outros. Veja, no verso 10 falou, se vocês obedecerem. E o verso 12 fala assim, amem-se uns aos outros como eu os amei. Meus irmãos, o que nós encontramos aqui nesses versículos? Até o versículo 14 vai. Obediência e amor. Parece-nos que os versículos de 8 até o 17 estão enfatizando pelo menos essas duas palavras, obediência e amor. Igreja, o pé de maçã é uma macieira, né? E o pé de pera, aliás, tem um pé de pera que nós plantamos aí, pereira, são bem parecidos. As folhas são praticamente iguais. Provavelmente, eu não conseguiria identificar qual é qual. Mas se os ramos, os galhos, estiverem cheios de pera, eu saberei que é uma pereira. Então, quando os frutos aparecem, ninguém tem dúvidas da identidade da árvore. Veja a relação que Jesus está tendo com os discípulos na última semana de vida deles. Como sabiamente Jesus está trabalhando com os discípulos. Olha, de acordo com o que vocês produzirem, vão perceber que vocês pertencem a mim ou não. E dentro desse raciocínio, então, a gente pode olhar para o versículo 6, que não é perda de salvação. Aliás, o texto não fala sobre esse assunto. Não é alguém que não era um crente verdadeiro. Mas a lição que nós temos aqui é alguém que deixa de permanecer,
é uma pessoa que tenta transformar o seu próprio caráter para produzir as qualidades de Cristo sem estar conectado com Ele. Deu para entender, meus irmãos? Eu quero produzir uma vida piedosa sem receber a seiva do Senhor, sem estar conectado com Ele. A gente vê isso aos montes hoje na internet. Um monte de pregador itinerário aí, falando coisas bonitas até, de boas obras, mas não se remete nada a Cristo, não há vínculo com o Criador. São apenas conceitos jogados, coisas bonitas de se ouvir. É dentro desse conceito que Jesus trabalha com os discípulos. Alguém que deixa de permanecer é uma pessoa que ela tenta transformar o seu caráter, ser alguém melhor, uma boa pessoa, mas ela não está em conexão com Jesus, ela está só se esforçando. Isso é inútil. Tentar ser parecido com Jesus sem receber os ensinos dele, tentar ser parecido com Cristo sem receber a seiva dele. E aí eu acredito que o final do verso 5 se encaixa perfeitamente nesse conceito. O que tem no final do verso 5? Sem mim, nada podeis fazer. Jesus está falando, vocês não podem fazer nada sem a minha pessoa. Igreja, por isso que eu temo, e alguns custam a entender isso, que outros ensinos e outras práticas, e entendam por favor, ou terapias, ou métodos, venham a querer promover um conserto para o pecado do homem sem Cristo Jesus, sem pregar o Evangelho, sem a palavra. A cura da alma está em obedecer ao Senhor. Estar conectado com a videira é o caminho. Permanecer em Cristo é a saída, é a solução. Creia nisso. Não dá para a gente ser um pseudo-cristão. Não, talvez assim, não tão radical assim, pastor, né? Não, Jesus fala umas coisas legais, mas tem algo também lá na Seixinoye, não é isso, meus irmãos. O texto aqui fala de estar ligado à videira. E quem é a videira? Ele diz, eu sou a videira verdadeira. Perceba que não há margem aqui para escolhas de outros ensinos a não ser de Cristo. Ou cremos nisso, ou fechamos a palavra e vamos embora. Então Jesus ensina aos seus discípulos, na última semana de vida dele, não está mais acontecendo milagres e sinais aqui, mas sobre esse conceito de estar conectado com Ele. E às vezes, igreja, eu e você, a gente pode tentar ser uma pessoa melhor sem Cristo. Sabe o que acontece? A gente murcha, já que a gente usa parábola aqui, né? A gente seca, mas conectados com Cristo nós temos resultados. Não é conectado com a denominação, não é conectado com o pastor, não é conectado com o diácono, é conectados em Cristo. À medida que o crente permanece, ou seja, continua mantendo uma conexão com Jesus, ele começa a dar o fruto das qualidades de Cristo. O coração do crente, ele bate em perfeito ritmo com o coração do Pai. Na verdade, os desejos começam a refletir os desejos do Pai. Os irmãos estão entendendo? Mudança verdadeira não vem com uma nova lista de 10 mandamentos, onde você tem que pegar um checklist e falar, fiz isso, opa, não fiz isso. Não é isso, é conexão com Cristo Jesus, e as mudanças acontecem. E eu tenho com os irmãos aqui, para caminhar já para o nosso final, pelo menos 4 resultados no texto bíblico que fala dessa conexão. Tá com o slide fácil aí, dá para colocar? Conectados em Cristo. Então, dá uma olhadinha, versículos 7, 15 e 7. Se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Coloca lá, aqui está falando que as orações serão respondidas. Opa, parece um outro campo minado, né? Mas pastor, né? Tem um detalhe. Se eu estou conectado com a videira, a Cristo, as minhas orações não serão mais egoístas, serão o tipo de pedido que Jesus faria. E aí, meus irmãos, você faz uma análise assim muito honesta,
e eu já fiz, a gente se entristece um pouco, como a gente é egoísta em nossas orações, porque eu quero, eu preciso. Senhor, olha, joga os seus olhos sobre mim. Agora, fazer a oração com o pedido que Jesus faria. Então, quem está conectado com a videira, pensa dessa forma. Vamos para a segunda lição que nós temos no texto dessa manhã. Veja o verso 8. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. A segunda lição é que Deus é glorificado. Olha que interessante, o resultado que você dá não é para que ninguém veja da igreja, ou alguém da sua rua vai ver que você está... Não, o resultado que a gente produz, conectado com Jesus, é para a glória de Deus. Ele é glorificado. O versículo 8 fala sobre isso. À medida que a gente produz o caráter de Jesus, à medida que a gente obedece a palavra, Deus recebe todo o crédito. Todo o crédito. Ele que é glorificado. É um segundo resultado que nós temos conectados em Cristo. Tem um terceiro ainda, dá uma olhada em versículos 9 e 10. Como o Pai me amou, assim os amei, permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como também tenho obedecido aos mandamentos do meu Pai, e em seu amor permaneço. Então, a terceira consequência que nós temos é que o amor, ele é... Eu coloquei lá estimulado, mas ele é provocado nos cristãos, ele brota no coração. Ele brota no coração. Note que não tem nenhuma pressão para que você haja dessa forma. Você chegar para um outro irmão e falar, você tem que amar, né? Vou te dar uns tapas se você não amar, né? Não é assim. Você já chegou para um pé de fruta e você foi lá dar uns tapas nos galhos e falou, produz logo. Ninguém faz isso. Se alguém já fez, assim, depois a gente pode conversar para ver se achou, né? Espero que ninguém tenha feito isso na sua vida, né? Você riu alto aqui, irmã. Né? De alguém chegar para um pé lá, plantou, regou e não produz nada, e você... Ninguém fica para a planta, olhando para a planta, perguntando, por que você não está produzindo? Vamos conversar? Não. O texto bíblico diz que estamos conectados, os frutos vêm naturalmente. Irmãos, é o que está acontecendo aqui. Eu gosto quando o pastor Swindon, ele fala que o fruto não é responsabilidade do ramo, do galho, mas é o propósito do galho, do ramo. Por quê? Porque o ramo não pode produzir coisa alguma sozinho. Então, qual que é a nossa responsabilidade? Permanecer conectado com a videira. Deu para entender a relação? Se eu e você estamos conectados na videira que é Cristo, produzimos o resultado. Não dá para ter resultado se não estivermos conectados a Cristo. Portanto, não se preocupe com listas, o que fazer, o que não fazer. Mas se eu e você, a gente se preocupar em ficar conectado com a videira, como diz Mateus 6,36, todas as outras coisas serão acrescentadas. Vamos para o quarto e último. Versículo 11, dá uma olhada no 11. Tenho-lhes dito essas coisas, tenho-lhes dito essas palavras, para que a minha alegria esteja com vocês e a alegria de vocês seja completa. Meus irmãos, Jesus está dizendo isso nada mais, nada menos, a caminho da crucificação do Gólgota. Ele está falando isso depois de uma possibilidade enorme de apedrejamento. Jesus está falando sobre alegria em meio à situação de Jerusalém, que estava assim, para explodir. E ele se reúne com os discípulos, falando sobre uma alegria completa. Quem está conectado com Cristo, em Cristo, fala sobre essa alegria completa. E essa alegria não tem a ver com felicidade superficial, passageira. É uma alegria profunda e sincera que vem de uma completa segurança e confiança. Algo do tipo, eu sei que conectado com Cristo eu posso produzir bons resultados. Meus irmãos, sabe, é uma alegria de que você fala assim, eu estou pautado nessa palavra que é a verdade. E não tem alegria maior do que essa, sabendo que o seu porto seguro é seguro de verdade, porque está em Cristo. É a alegria de você ter a palavra de Deus na sua mão e você dizer, eu confio porque é a palavra do Senhor.
Igreja, a lição que nós temos é que não dá para ser bom, não dá para ser justo, não dá para ser verdadeiramente alegre por nossa própria conta. A pergunta nessa manhã é: o Senhor é o Senhor presente no seu coração? Você está conectado à videira? Às vezes podemos estar conectado a uma igreja, a uma instituição, a ritos, a conceitos. Isso nos cansa. Toda hora é obras, o que você tem que fazer, e você cansa dessas coisas. Não é conectado ao pastor, não é conectado à igreja, não é conectado a programações, pessoas. Isso faz parte, tem o seu lugar, mas são falhos, são limitados. O texto fala de estar conectado a Cristo. Jesus está indo para o Gólgota, e Ele está falando com os seus discípulos: estejam conectados a mim, aos meus ensinos. Se há algo importante para o Senhor dizer na última semana, ou muito importante, é isso que Ele fala para os seus discípulos. E acredito que todos nós devemos ter alguma experiência de a gente ter se afastado da videira. Talvez você tenha tido alguma experiência na vida de você falar assim: eu acho que eu arranquei o meu galho da videira, eu andei longe do Senhor. A gente tentou produzir bons resultados longe da videira, mas talvez o que você experimentou a gente foi ficando fraco, e sem a seiva a gente vai secando, a gente se sente inútil. Os desafios dessa manhã podem ser dois. Eu não conheço todos que estão aqui, e muito menos todos que estão conectados, assistindo em casa, ou vão assistir depois. Mas se conectar à videira é você reconhecer a Cristo como fonte da sua vida de alimento, fonte de ensino, fonte de seiva saudável. É a salvação. É para ficar verde, produzindo. É o pedido do Salmo 1. De verdade, talvez pessoas aqui estejam pensando: olha, eu nunca vivi a experiência de ser alimentado por Cristo, a seiva do Senhor, mas eu quero a partir de agora. Talvez alguém nessa manhã seja um dia de decisão. Eu preciso dessa seiva que é Cristo. Eu tenho tentado viver como um galho atrofiado, seco. Eu tenho apenas, pelas minhas forças, tentado significado, alegria para a minha vida. Mas o texto diz que há alegria, há amor diante da videira verdadeira. Talvez alguém nessa manhã está querendo entende que precisa se reconectar à videira. Talvez você tenha dividido a obediência ao Senhor com outras coisas, reconhecendo que eu não vou produzir fruto digno se eu não estiver nele. Talvez alguém diga: olha, eu já sei quem Cristo é para mim, mas nessa manhã eu tomo a decisão de permanecer nele, de permanecer. Eu lembro-me das palavras do pastor Davi Merck, há uns anos atrás, aqui na igreja, quando ele disse que as pessoas dizem: eu quero mudar, mas eu não consigo. Eu quero mudar, mas eu não consigo. Ele respondeu o seguinte naquela série de conferências: sim, nós não conseguimos, por isso que nós precisamos de Jesus, por isso que precisamos de Cristo. Há um ditado conhecido que diz que a alegria é a bandeira que tremula no castelo do nosso coração, anunciando que o rei está presente. Fincar a bandeira significa conquista de território. Se você tem estado longe da videira, tentando ser alguém melhor, sozinho ou com as próprias forças, corra para a videira e diga: Hosana, socorro. Eu não quero apenas conhecer a videira por informação, mas eu quero estar conectado a ela, e creia, o socorro vem do Senhor. Amém, meus irmãos? Vamos orar ao Senhor. Feche os seus olhos. Senhor Deus, esse texto nos revigora, nos dá um novo ânimo. Pedimos perdão ao Senhor porque talvez tentamos tantas vezes nos conectar a outras coisas, a esse mundo, a coisas, a objetos, a políticos,
a filosofias, a ideologias. Nos livra, Deus. São seivas enganosas, que nos enfraquecem. Nós nos colocamos diante do Senhor para estarmos conectados em Cristo. Se é esse o ensino que o Senhor deixou aos seus discípulos há muitos anos atrás, naquela última semana, que seja esse ensino também que perdure em nosso coração, que fique gravado em nosso coração a importância de estarmos conectados na seiva verdadeira, para produzirmos resultados para a glória do Teu nome, ó Deus, para a glória do Teu nome. Não é para parecer a ninguém e a nada, mas entendendo que Cristo age em nosso coração quando somos obedientes, estamos conectados ao Senhor. Desperta a Tua igreja, ó Deus. Se alguém está aqui ainda e não tem experimentado essa alegria de pertencer a Cristo, que seja um tempo do Teu Espírito trabalhar de uma forma muito especial em cada coração. E se tantos outros têm estado longe da seiva que é Cristo, que seja um tempo de se reconectar à videira, para que o final de tudo seja a glória do Teu nome. Nós oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Prezados, o pastor Paulo lembrou muito bem, eu agradeço pela lembrança. O pastor Alex vai voltar para Amazonas. Quando volta, pastor? Vem cá. Vem aqui à frente. Então, só uma palavrinha de saudação. Os irmãos andaram, a Beth também está aqui com não ia falar crianças, com as meninas, né? Meus irmãos, lembra quando ele veio aqui a última vez, eu fiz um desafio para ele conhecer o melhor e maior estádio do Brasil? Não, desculpa, qualquer semelhança é mera coincidência, né? Mas, e foi conseguido para eles. Eles foram quinta-feira agora no Morumbi, ver o jogo da Libertadores. O resultado foi meio aguado, tudo bem, não precisamos falar sobre isso, né? Meio estranho, né, Antônio? Não era o que imaginávamos, né? Mas foi conseguido para eles um camarote, all included. Não foi isso, Beth? As meninas receberam o ônibus no meio daquele foguetório todo, né? Fala um pouco sobre essa experiência. Marcou, né? Pronto. Graça e paz, irmãos. A gente quer agradecer o tempo que passamos por aqui. Foi um pouco corrido, mas foi muito bom. Deu para visitar bastante. Agradecer todo o apoio, toda a parceria, toda a preocupação dos irmãos com a nossa família. Terça-feira, às 5 da manhã, a gente já levanta voo, tá? E vamos voltar para o Amazonas, tá? Estamos por lá, estamos aguardando, estamos esperando, orando para que um dia os irmãos junto conosco possam fazer uma viagem, um desafio aí, estar conosco lá. Ore por isso, ore pelo ano, né? Nós vamos chegar e já tem viagem, vai estar se iniciando uma nova turma do Seminário Flutuante, a gente já tem que estar lá participando. Mas muito obrigado por todo o apoio e pelas orações. Foi muito bom estar por aqui. E é sempre uma alegria estar aqui na igreja pelo carinho que os irmãos têm demonstrado. Amém. Obrigado, pastor Alex. E quando ele fez o convite, acho que ele nem sabe disso, meu irmão, mas já foi para a diretoria esse assunto. De a gente poder conseguir valores, talvez aí vai ver se vamos ver o ano melhor, se ano que vem, mas estão levando a coisa a sério, viu? De um grupo aqui da igreja poder ir lá para Amazonas, num acampamento com crianças. Roberto está um pouco cuidando disso. Cadê o Roberto? Né, Roberto? Ele está animado aí, trazendo a ideia para a diretoria. Próxima Assembleia Ordinária a gente vai lançar o desafio, e permitindo o Senhor, então, quem sabe a gente não vai lá numa caravana de 10 ou 15 e ser bênção, ajudar no que for necessário e comer algum peixe também. Pastor Paulo, por favor. Vamos nos colocar em pé para cantarmos o hino. Este hino fala: Ele é meu e teu Senhor. Então, como ouvimos na palavra de Deus hoje, os ensinos sobre a videira,
Alô? Está funcionando. Tá. Então, como nós cantamos, nós vamos cantar, Ele é meu e teu, Senhor. Mas como ouvimos na palavra de Deus sobre a videira, nós devemos estar ligados ao Senhor. Que os nossos corações estejam, então, realmente ouvindo o que a palavra de Deus diz. E então, a palavra que nós vamos cantar é uma palavra cantada. Como é bom caminhar nessa luz. Então vamos estar cantando, cantem conosco. Ele é meu e teu, Senhor. Se os problemas
Oremos. Senhor, nós cantamos como é bom caminhar nesta luz, nesta paz. Como é bom estar conectado à videira. Agradecemos pelo tempo de hoje, desta manhã, rogamos a Tua bênção aos que nos visitam, estão conosco aqui, que a Tua boa mão esteja cuidando de cada um, todas as famílias da igreja, nossos anseios, nossas preocupações, queremos colocar diante da videira verdadeira, diante de Cristo. Rogamos pela família Nascimento, pastor Alex, Beth, as meninas na viagem de volta, conduza-os, ó Deus, em paz e em segurança, para retornarem, ó Deus, ao trabalho lá em Amazonas, no Amazonas, com a Tua graça, com o Teu poder, anunciando o Evangelho de Cristo, a videira verdadeira, para que frutos sejam colhidos para a glória do Teu nome, ó Deus. Abençoe a missão Seara, as viagens no barco, ó Deus, as manutenções, as crianças envolvidas nos acampamentos, colocamos tudo diante do Senhor, que a Tua graça, o Teu amor seja com a vida deles, ó Pai. E rogamos por Tua igreja aqui reunida, que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor inexplicável de Deus Pai, o grande amor de Deus, e a comunhão do Espírito Santo, o consolo, o encorajamento, seja com todo o povo de Deus, agora e para todo sempre. Amém e amém. Os irmãos podem se assentar, encerramos com oração silenciosa e música.